Ei, Deus quer falar com você através desta palavra, que vai se encontrar lá em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 25 ao 28, que vai dizer assim: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Amém? A palavra de Deus diz que por onde Jesus andava, ele operava milagres, ele operava maravilhas. E ali, quem era que não queria receber a bênção do Senhor? Quem era que não queria ser curado? Mas Jesus, ele estava ali diante de uma multidão, e ele falou para os seus discípulos que fosse para outra banda do mar, fosse na frente, enquanto ele estava despedindo aquelas pessoas. E quando Jesus saiu daquele lugar, ele foi para o monte orar. Aleluia! Ali, ele foi buscar a presença de Deus. Quantas vezes você está aí na tua casa, está fazendo as coisas, e muitas das vezes se sente triste, se sente angustiado, e Jesus querendo falar com você, e Jesus tocando em você para que você vai buscar a presença dele. Ei, muitas das vezes o Senhor, ele sente a nossa falta, porque quando nós se afastamos um pouquinho da presença de Deus, ele nos incomoda para que nós vamos orar, para que nós vamos buscar a presença dele. E é isso. Quando Jesus, ele desceu daquele monte, ele avistou que os seus discípulos estavam ali no meio daquele mar. Glória a Deus. E ali ele foi em direção àqueles discípulos, e os discípulos de Jesus, quando viu, eles ficaram com medo, eles ficaram assustados. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei qual é a situação a qual você está vivendo, mas seja ela qual for, não tenha medo, não fique triste, mas espere somente em Deus, porque só Ele para resolver esta situação, esta causa que você tem pedido a Ele, esta causa que você tem entregado na mão dEle. Muitas das vezes o homem, ele deixa de acreditar em Deus para ficar do lado do homem, e muitas das vezes acaba sendo decepcionado. Mas Deus, ele sabe como fazer a obra. Muitas das vezes o homem, ele endurece o seu coração e não dá ouvido à voz de Deus, mas Deus, ele a quebranta. Deus, ele vai com a sua providência, ele faz a obra. Glória a Deus. Não precisa você se preocupar, porque só ele para libertar o teu filho, o teu esposo, a tua família. Só Ele para libertar, porque talvez você deve estar preocupado, porque talvez você deve estar chorando, por causa que a luta está muito grande, mas para Deus nada é impossível. Deus, ele sempre age no momento certo, e muitas das vezes Deus, ele nos prova, ele testa a nossa fé. E aí, como é que você está diante de Deus? Porque ele quer ver a tua fé. Aleluia. Quando Jesus, ele foi chegando perto daqueles discípulos, ele falou: não temas, glória a Deus, sou eu. Quando Jesus, ele chegou, ele falou: tende bom ânimo. Ei, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Por isso, aleluia, que o Senhor diz: ei, por que você está desanimado? Por que você está triste? Só porque você está passando por esse momento difícil, você já quer desistir? Você já quer largar tudo?
tudo. Não é assim. Jesus, ele quer ver a tua fé. Porque se você lutar, se você continuar, Jesus, ele vai fazer a obra. Se você der o primeiro passo, ele dá 2. Porque ele batalha por você. Glória a Jesus. Não se desanima. Mas Jesus, aleluia, ele chegou ali perto daqueles discípulos. Ele falou: não temas. Ei, não temas. Aleluia, não se preocupa, mas somente confia no Senhor, porque Ele vai fazer a obra. E Pedro, ele falou: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Eita glória. E Jesus falou: venha. Mas quando Pedro ele desceu, ele sentiu medo, porque o vento estava muito forte. Aleluia. E ele ficou com medo. E ele começou a afundar. Aleluia. Muitas das vezes a pessoa tem medo. Tem medo de lutar. Tem medo aleluia, de prosseguir. E Jesus falando: ei, confia em mim. Aleluia, porque os teus projetos é eu que vou aprovar. Aquilo que você tem me pedido é eu que vou aprovar. Mas muitas das vezes o homem ele tem medo, porque muitas das vezes ele pensa: será se vai dar certo? Será se eu fizer desse jeito vai dar certo? Não, eu acho que não vai dar certo, eu vou desistir. Ou, eu não vou lutar por aquela pessoa, porque aquela pessoa não tem jeito. Aleluia, Jesus. Não te preocupa, não tenha medo. Aleluia, Jesus. Mas vai adiante, Jesus. Dá o primeiro passo para Jesus, porque Ele só está esperando isso. Para Ele fazer a obra na tua vida, você tem que dar o primeiro passo, porque o Senhor Ele quer fazer uma grande obra. Mas para Ele fazer esta obra, você tem que deixar, aleluia, você tem que dar lugar. Aleluia. E ali Pedro ele começou a afundar. Sabe por que Pedro não se afundou, não se afogou naquele mar? Porque Jesus o segurou, o sustentou. E ele falou: onde está a vossa fé? Aleluia. Ei, aonde está a tua fé? Porque muitas das vezes a tua fé ela se encontra pequena, e muitas das vezes você acha incapaz. Se acha incapaz, mas não pense dessa forma, porque somente Jesus, Ele pode mudar, somente Jesus pode, aleluia, mudar esta tua situação. Não fica triste, mas somente confia, porque o Senhor Ele vai fazer uma grande obra. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Se você deixar Jesus fazer a obra na tua vida, aleluia, você vai ver a transformação que Ele vai fazer. Deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus entrar na tua vida, porque somente Ele pode resolver esta situação. Somente Ele pode transformar esta tua situação. Então creia nesta palavra, porque esta palavra é uma palavra de fé. Porque não é à toa que Deus Ele me trouxe aqui para me falar para você esta palavra. Glória a Jesus. Eu creio que Deus Ele vai entrar com a providência. Em nome de Jesus, somente creia que Ele vai fazer o milagre. Amém? Que Deus vos abençoe.